Irmãos, a paz do Senhor. Eu creio que todos os amados irmãos estão felizes com tudo aquilo que Deus vem fazendo em nosso meio, através da nossa revista comemorativa dos 50 anos. Nós estamos já na 5ª lição. No próximo domingo vamos para a 5ª lição, e o estudo número 5 continua com o tema Sola Escritura. Por que só a Escritura? Porque é aquilo que nós estamos enfatizando a cada domingo. A Bíblia não é um livro que o homem escreveria se pudesse, ou escreveria se quisesse, né? A Bíblia, ela não tem, sob qualquer ângulo, qualquer aspecto, qualquer enfoque, ela não tem como ser um livro humano. Ela vem de Deus. Por isso que nós, os protestantes, nós, os filhos da Reforma, há 500 anos bradamos sola Escritura. Nenhum livro tem o alcance, o poder, a reverência nossa como a Bíblia o tem, né? Sola Escritura, nada mais. Nós chegamos a crer que todas as coisas devem se amoldar à Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus para todos nós. Amados, a lição do próximo domingo, ela é por demais preciosa. Eu acho que a maioria dos irmãos já leu 1, 2, 3, várias vezes, e com certeza teve um encanto pessoal pela lição, porque ela é maravilhosa. De que trata a lição no próximo domingo? O tema é singularidade da Escritura, ou seja, a Bíblia é um livro singular, absolutamente único, em razão da questão da singularidade literária. Ou seja, nós vamos analisar a Bíblia enquanto livro escrito e verificando o seu estilo, o seu conteúdo, a sua mensagem. Não tem outra conclusão a se chegar, a não ser que a Bíblia é com certeza a palavra de Deus. E aí, quando eu tratei da lição, eu tratei num crescendo intelectual. O que é isso? O crescendo intelectual é uma técnica de escrita que consiste em você trabalhar em primeiro com elementos mais simples, elementos mais contestáveis, elementos bem menor qualificados, e ir crescendo na argumentação até atingir o ápice do argumento central que você quer. Então, como é que nós trabalhamos aqui? A finalidade da lição é demonstrar para o aluno que, enquanto literatura, a Bíblia é também singular. Enquanto livro escrito, literatura, ela é singular no sentido de singularidade que estamos trabalhando desde a 3ª lição. Ou seja, ela é um livro único. E como é que eu trabalhei em matéria de argumentação? Bem, como os irmãos podem ver, em primeiro lugar, eu frisei, obviamente, a questão relacionada à forma literária da Bíblia, né? Enfatizei esse aspecto externo. A Bíblia é muito bem escrita, né? Ela tem textos que são muito bem elaborados quanto à forma, né? Toda vez que você pensa em forma literária, você pensa em
estilos literários. Então você vai pensar na questão da prosa, na questão da poesia, na questão da descrição, na questão da narração e na questão até da dissertação. Então, raciocine comigo, meu querido e meu amado irmão. Todo crítico literário, ao olhar para um texto, em primeiro lugar, ele verifica que tipo de texto é aquele. Se é uma prosa ou se é uma poesia, né? Qual o estilo literário que ali está envolvido? Se uma dissertação, se uma narração, se uma descrição. E partindo desta premissa, prosa ou poesia, ou narração ou descrição, ou dissertação, ele começa a analisar o texto, parágrafo a parágrafo, no caso de uma prosa, né? No caso de uma poesia, verso a verso, e ele começa a verificar a estrutura da linguagem, a questão da pontuação, a questão da harmonia entre os termos na própria oração, a questão do discernimento do significado por parte daquele que vai receber a mensagem. E aí é óbvio que os críticos literários dão uma pontuação de 0 a 10 àquele texto, né? É exatamente isso que separa uma dissertação num vestibular que ganha nota 1000 e uma dissertação num vestibular que ganha nota 0, né? Então, tem todo um sistema de normas e de escrita que você olha e verifica e analisa. Quando você olha para a Bíblia e, em primeiro lugar, vê as poesias que ela tem, né? Os estilos poéticos que ela, em seu corpo de poesias, tem, principalmente no livro de Cantares, no livro de Salmos, né? Você vê que ali você tem estilos poéticos muito bem escritos para o momento em que foram escritos, que era a antiguidade. Então, é muito interessante verificar isso, porque enquanto literatura poética, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Quando você pega o livro de Cantares, né? Aquelas poesias de amor escritas do noivo para a noiva, do esposo para a esposa, a descrição feminina da esposa e da alegria e da beleza e da sensualidade, você vê que são textos muito bem escritos, maravilhosamente escritos, estrategicamente bem escritos. Quando você pega, por sua vez, as narrações, você fica literalmente entusiasmado, né? Eu até coloquei aqui como exemplo a narração da história do filho pródigo. É uma narração direta, é uma narração objetiva, é uma narração simples, contendo elementos narrativos precisos e que faz com que o autor compreenda perfeitamente o texto, perfeitamente o seu contexto e perfeitamente as lições que querem ser ali descritas, né? Quando você pega textos de descrição, né, você vê que são textos muito bem elaborados, muito bem escritos. Os autores bíblicos, eles mencionam os lugares, eles mencionam a arquitetura completamente física ou a estrutura social ou a estrutura
de local e a descrição é muito bem feita. Vou lhe dar, por exemplo, um exemplo maravilhoso, quando você pega a descrição feita em Isaías de Cristo sendo entregue por nós, por nossos pecados. A descrição feita por este autor, a narração, a narrativa feita é completa nos detalhes, no âmago. Quando você pega os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que as narrativas são tão completas, tão detalhistas, que às vezes parece que uma entra em contradição com a outra. Então, olhando para a Bíblia sobre o aspecto formal de um texto escrito, você se encanta com este texto escrito. Mas aí vem uma pergunta e um raciocínio que é realmente um raciocínio muito sincero. Mas, Pastor Gedeon, isso não prova que a Bíblia é um livro singular, né? Isso não prova que a Bíblia é um livro único e que se diferencia dos outros, porque você tem textos também antigos, muito bem escritos, você tem autores e homens como Camões, né, um grande escritor português, como Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, como William Shakespeare, um grande escritor, né, inglês, como Homero, né, que escreveu a Odisseia, um grande escritor grego, que existiu na época em que a Bíblia estava também sendo escrita, e todos são grandes escritores. E se nós pararmos e pensarmos, a literatura bíblica, ela, por mais extraordinária que seja, em matéria de escrito, em matéria de forma de textos, ela talvez seja muito boa, mas talvez esteja no mesmo padrão dos outros textos. Sim, é possível talvez se afirmar isso. Eu creio que o padrão literário da Bíblia é muito superior, mas é possível sim se afirmar isso. Então, em matéria de literatura enquanto texto, a Bíblia não é um livro singular. Bem, nesse momento se faz fundamental que você, por gentileza, leia com o seu aluno, para que ele possa identificar que mesmo outros textos muito bem escritos e autores humanos, escritores de primeira, tenham habilidades extraordinárias, a Bíblia supera. É fundamental que você leia com ele, meu amado irmão, tudo que está escrito no ponto 2.4, que diz a singularidade literária, 2.4.1, quanto à forma. Aqui eu coloquei argumentos maravilhosos mostrando que a forma em que a Bíblia foi escrita é infinitamente superior a todas as demais obras literárias escritas no mundo, não é? Só tome muito cuidado, porque aqui no meio da revista nós colocamos
as 95 teses de Lutero e as 97, não precisa ler isso, tá? Então, é óbvio que a página 42 está no meio da revista, aí vem as teses de Lutero, aí você vai para a página 43. Então, se o amado irmão ler com o grupo que está te ouvindo na escola bíblica dominical, os argumentos que coloquei aqui, com certeza, o amado irmão poderá ver e poderá, ao menos, colocar novos argumentos no coração do seu amado discípulo quanto à forma da Escritura, ou seja, os textos da Escritura, como eles são maravilhosamente superiores aos demais textos. Agora, quero lhe dizer uma verdade. Não estou dizendo que os argumentos que coloquei aqui são irrefutáveis. Não, eles não são. Mas eles são argumentos muito bons, tirados, obviamente, de obras teológicas. Agora, o que faz a Bíblia ser realmente singular quanto à sua literatura, né? Quanto à sua literatura, o que faz ela ser única e ter singularidade literária não é sua forma, é o seu conteúdo. Aqui está o grande cerne da lição. É o conteúdo da palavra de Deus. E aqui eu coloquei dois grandes argumentos que nessa crescente de argumentação são extraordinários. Eles não são meus, eles são retirados de grandes textos da ideia proveniente de grandes homens de Deus, desde Atanásio, no século II depois de Cristo, até os dias de hoje. São reflexões de grandes homens de Deus que eu, ao ter a felicidade de ler, tive a felicidade de muita coisa boa guardar, muita coisa boa esquecer-me, eu tenho que voltar a ler, mas eu creio que aqui está o centro da grandiosidade da Bíblia. A Bíblia é única e específica, extraordinariamente única e específica quanto à sua singularidade literária, ou seja, ela é uma literatura superior a todas as outras, e tão superior que não tem como ter sido escrita por homens em razão do seu conteúdo. E aqui dois grandes argumentos. Em primeiro lugar, no tocante ao conteúdo, basicamente, no tocante ao conteúdo, nós temos a questão relacionada em primeiro lugar, a impossibilidade do homem escrever o que nela foi escrito. A impossibilidade de um homem escrever o que nela foi escrito. Isso eu coloquei de forma muito clara aqui na página 44 e indo até o primeiro parágrafo da página 45. Ou seja, lendo com eles o que aqui está na página 44 e na página 45, o amado irmão vai poder expor a eles a seguinte ideia. O que está escrito na palavra de Deus é impossível ser escrito por qualquer homem. É impossível ser escrito por qualquer homem. Textos como o de Moisés sobre a criação, textos
como o de Apocalipse. Qual o homem que conseguiria escrever textos como esse? Textos como o de Daniel. Qual homem que conseguiria escrever? Exatamente nos trazendo as noções fundamentais e essenciais para a existência humana. Ou seja, de onde vimos e para onde vamos. Agora, é possível contra-argumentarem dizendo que existe outros textos semelhantes, similares. Aí nós vamos para a argumentação mais pesada e fundamental quanto à singularidade literária da Bíblia. Que argumentação é essa? Quanto ao conteúdo, a Bíblia é um único livro que contém profecias e as mesmas radicalmente se cumprem. Aí acabou, aí não tem mais. Quando você, meu amado irmão, ler com o seu aluno o que está na página 45 e na página 46 sobre a questão das profecias, acabou. Não tem livro como a Bíblia que, de forma absolutamente forte, diz sobre o futuro e o futuro se cumpre. Fala sobre as coisas que virão e as coisas se cumprem. E isso torna a Bíblia única no tempo e no espaço. Então, pastor, deixa eu ver se consegui compreender como é que eu vou trabalhar com a próxima lição. Vamos lá. Eu acho que o irmão está até achando estranho a minha dificuldade de ficar vendo e chegar bem pertinho do texto. É que eu tive essa semana, na segunda-feira, meus olhos amanheceram inchados e eu tive uma ceratite aguda e eu estou num período de 15 dias sem poder usar as lentes que eu uso. Para que o irmão tenha uma ideia, para poder enxergar, eu preciso de 2 lentes em cada olho e agora, para poder ler, além das 2 lentes, eu preciso de óculos. Mas não se preocupe, eu tenho a promessa de Deus que eu serei curado. E isso me anima cada manhã. Isso me traz entusiasmo e me leva a me alegrar cada manhã. E se eu não tivesse a promessa de Deus que seria curado, também seria alegre, seria feliz, porque tudo é para a glória e honra do Senhor Jesus. Inclusive, eu peço perdão aos irmãos, porque são 3 grandes fatos a analisar, não é? O primeiro fato é a questão relacionada à forma da Bíblia, né? O texto, contexto, se é redação, dissertação. O segundo é a influência, né? Esqueci de falar da influência, me perdoe. O conteúdo da Bíblia, ele é tão extraordinário que ele influencia todo mundo em todas as gerações. É incrível, por mais que o homem tente esquecer, vá contra, lute, brigue contra a palavra do Senhor, ele simplesmente não consegue se desvencilhar de toda a influência. Então, o que eu preciso que você faça no domingo é que você traga esses 3 grandes argumentos. O argumento da forma da Bíblia,
que é uma forma singular, extraordinária, fantástica, que os textos bíblicos são muito bem elaborados, as descrições são maravilhosas, as dissertações são fantásticas, as narrativas são extraordinárias, os textos argumentativos são fantásticos, e aí, obviamente, alguém, quando você disser isso, aí você lê com eles, da página 41 até a página 43. Aí depois você olha para eles e diz, olha, mas não é só quanto à forma, é a questão também da influência. A Bíblia é o livro que mais provocou influência na humanidade. O irmão sabia que nenhum outro livro trouxe tanta consequência na arte, nos desígnios, na literatura, na cultura, na filosofia, quanto a Bíblia? Nenhum outro livro. Ela é singular porque nenhum outro livro trouxe tanta repercussão. Aí você leia com ele o que está aqui na página 43, todinho o primeiro parágrafo do 44. Mas aí vem os mais fortes argumentos, que é a questão do conteúdo. A Bíblia, literalmente, é um livro único e singular, porque o conteúdo que nela está é impossível o homem escrever. Aí você lê aqui porque é impossível. É impossível, obviamente, né? Em primeiro lugar, em razão do próprio conteúdo, e em segundo lugar, em razão das profecias. Pastor, mas espera aí, então você está a me dizer que a próxima lição eu vou ministrar lendo com meus alunos? Sim. E da mesma forma, feliz, como eu estou te dizendo e te mostrando, olha como a Bíblia é superior, olha como a Bíblia é superior, olha como a Bíblia é superior. À medida que você vai lendo, você vai mostrando que a Bíblia é superior, que a Bíblia é superior, que a Bíblia é superior. Até o texto que escolhemos, aquele texto que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é capaz de cortar e discernir o que é quase impossível para o homem cortar e discernir, que é o espírito da alma. Veja que livro extraordinário, ele excede qualquer outra literatura. Então a lição que vem, ela será ministrada de que forma, meu irmão? Lendo a lição inteira. Eu preciso que você leia a lição inteira, mas que você mostre esses detalhes para o seu querido aluno. E assim como já fiquei sabendo que a última lição foi maravilhosa em todas as nossas igrejas, inclusive eu coloquei a lição que ministrei, a lição passada, no YouTube, até para os irmãos verem o que aconteceu aqui na igreja sede. Terminou uma verdadeira comoção, o povo chorando e etc. Você vai ver que ao final desta lição, o povo vai estar assim, meu Deus, eu tenho que ler, porque é fantástico tudo que está aqui dentro. Eu tenho que ler porque é fantástico tudo que está aqui dentro. E aí, com esta última lição, nós provamos o porquê do sola escritura. Porque literalmente é um livro que o homem não escreveria se quisesse, ou escreveria se pudesse. Meu irmão, Deus te abençoe. Um grande abraço. O Senhor esteja contigo. Amém. Dê uma aula maravilhosa e que o Senhor te abençoe. Tá? Leitura, o entusiasmo e mostrando esses detalhes que passei a cada um de vocês. Mas leia o texto. Essa lição tem que ser lida
do seu início ao seu final. E vá no crescendo de argumentação, dos argumentos mais simples até os mais fortes, e o mais forte de todos é a questão da profecia. Nenhum outro livro tem profecias que se cumprem, e isso demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.